Você já ouviu falar sobre Lilith, a suposta mulher que Adão teve antes de Eva? É sobre ela que falaremos hoje aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E se gostar desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de novos vídeos. Lilith é uma personagem mitológica. Segundo alguns mitos que se tornaram populares na Idade Média, Lilith foi a primeira mulher criada antes de Eva. Lilith se rebelou e foi expulsa do Éden, tornando-se um demônio. Vale lembrar que essa história não tem nenhum fundamento bíblico. O mito de Lilith surgiu entre os judeus e a sua história poderá ter sido criada por influência da religião da Babilônia, lugar que tinha uma deusa cruel com um nome parecido. A cultura judaica foi marcada pelo exílio na Babilônia, sofrendo muitas influências pagãs. Mais tarde, o mito judaico ganhou alguma popularidade entre os cristãos, mas nunca foi aceita como parte da fé cristã. O nome Lilith tem origem da palavra acadiana Lilito, que significa pertencente à noite ou da noite. Segundo a cultura suméria e babilônica, o nome Lilith está relacionado a uma categoria de demônios e espíritos malignos. De acordo com a lenda, Deus criou primeiro Adão e Lilith do pó da terra. Assim, a primeira mulher de Adão não foi Eva, mas Lilith não era submissa a Adão. Ela tinha sido criada da mesma forma que Adão, por isso exigia igualdade e não aceitava ser dominada pelo marido. A briga entre Adão e Lilith se tornou tão grande que ela tomou o nome de Deus em vão e abandonou o jardim do Éden. Então Deus enviou 3 anjos para convencer Lilith a voltar para o Éden e se submeter a Adão, mas ela escolheu rejeitar a reconciliação. Por isso Lilith se tornou um demônio. Adão ficou sozinho e triste. Então Deus criou Eva para ser sua companheira. Eva foi criada a partir da costela de Adão, diferente de Lilith, e aceitou a sua posição de submissão ao marido. Algumas histórias ainda acrescentam que Lilith foi a serpente que convenceu Eva a comer do fruto proibido. Ela tinha ciúmes de Eva e Adão, por isso decidiu destruí-los, levando-os a pecar. Alguns adeptos desse mito usam como base um texto no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 14. Veja o que diz o texto: "E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro chamará o seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si." Nessa passagem, a palavra hebraica traduzida como criaturas noturnas é parecida com Lilith. A criatura mencionada representa um demônio ou uma criatura da noite que assombraria a terra de Edom depois da sua destruição. Todas as criaturas nessa passagem são símbolos da desolação de Adom, que seria castigado por seus pecados. Como o texto é simbólico, não podemos dizer que essa criatura existe mesmo ou se é só uma metáfora. A referência a Lilith no livro de Isaías foi escrita muito tempo antes do surgimento dos mitos sobre a mulher que existiu antes de Eva. Não há nenhuma ligação entre as duas histórias, exceto o nome. Portanto, não há nada na Bíblia que sugere que a história de Lilith seja verdadeira. O relato da criação em Gênesis somente fala sobre um homem e uma mulher, Adão e Eva. Eles foram criados como iguais para completarem um ao outro. Não há razão para crer que houve outra mulher antes de Eva. O mito de Lilith não acrescenta nada de útil à história da Bíblia, nem tem nenhum ensinamento bíblico. Na verdade, até contradiz a Bíblia. A Bíblia diz claramente que a serpente que enganou Eva era o próprio Satanás e não uma mulher chamada Lilith. Bom, meus irmãos, esse foi mais um vídeo. Espero que ele tenha agregado conhecimento e desfeito esse mito. Durante toda a existência da Bíblia, sempre houve e sempre haverá pessoas tentando acrescentar mitos e falsas doutrinas, mas aquele que medita na palavra de Deus e aguarda, nunca será enganado.